Bom, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camila, eu sou coordenadora dos laboratórios de referência em terapia celular do grupo GSH. Eu vou acompanhar vocês aqui hoje à noite, mais uma live do GSH que a gente está começando, a segunda do ano de 2022. O GSH tem promovido bastantes lives, né, nos últimos tempos, trazendo mais conhecimento, de forma mais didática, livre, para a gente poder acompanhar os assuntos assim que são tão importantes para a gente nessa área de hemoterapia, tá? Gostaria de agradecer o pessoal da organização que nos convidou para vir aqui hoje. Muito obrigada pela consideração, pela parceria de sempre. E como o nosso grito de guerra do GSH diz, juntos somos mais fortes. A live de hoje vai trazer a nossa querida doutora Kátia, ela é gerente médica do GSH no Rio de Janeiro, é especialista em pediatria, hematologia e hemoterapia, também é especialista em gestão de serviços de saúde e é coordenadora no serviço de hemoterapia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. E o tema que a doutora vai apresentar para a gente hoje é a tão temida anemia hemolítica autoimune. Temida porque a gente sabe que quando chega lá para a gente um paciente com suspeita, a gente já fica de cabelo em pé. Então, a doutora vai trazer para a gente desmistificar, né, e elucidar os casos de anemia, o que são essas anemias, como tratar e quais são as novas abordagens que tem hoje na prática clínica e as novidades que temos aí para tratamento. Durante a apresentação, pessoal, quem quiser pode mandar pergunta na caixinha de perguntas. A gente vai ter uma discussão no final da apresentação, onde eu vou ler as perguntas e a doutora vai responder. E também fica disponível, quem quiser levantar a mão no final da apresentação, a gente libera o microfone, habilita para vocês poderem falar direto com a doutora Kátia. E só tomar cuidado para ver se o microfone de vocês está funcionando direitinho, tá bom? E é isso, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar para a doutora Kátia a palavra. Doutora, muito bem-vinda à live do GSH. Obrigada por aceitar esse convite aí com a gente. Acredito que sua aula vai ser muito boa. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao GSH a oportunidade de vir debater com vocês um tema tão controverso como a anemia hemolítica autoimune. Como proposta, eu tenho o objetivo não de ensinar a anemia hemolítica autoimune no intervalo de tempo tão curto, mas trazer os avanços que a gente tem sobre os tratamentos, dar uma leve pincelada do que é a anemia hemolítica, o que a gente encontra em termos de laboratório e trazer o que a gente tem hoje de mais moderno em tratamento pelo mundo, tá? Quando a gente fala de anemia hemolítica, a gente tem que pensar que existem outras causas de hemólise além da causa imunológica. A gente tem os defeitos de membrana, que são as anemias hereditárias, a esferocitose e a leptocitose. A gente tem os defeitos de membrana, que hoje representam a anemia falciforme, tão importante no Brasil, e as talassemias, os defeitos de moléculas de membrana, que é a hemoglobinuria paroxística noturna, que é um diagnóstico diferencial importante com alguns tipos de anemia hemolítica, as doenças metabólicas, né, de deficiência de glicose 6-fosfato principalmente, e o foco do nosso bate-papo de hoje, que é a nossa anemia hemolítica autoimune. E o que vem a ser a anemia hemolítica autoimune? Ela é a destruição precoce das hemácias, né? Uma destruição inferior a 120 dias, que devido à fixação de imunoglobulina e complemento na superfície da membrana das hemácias. Ela é a citopenia mais comum depois da PTI. Ela tem uma incidência de 1 a 3 pacientes por cada 100 mil por ano, sendo que hoje a média mundial fica em torno de 1,77 para cada 100 mil habitantes. A idade, a gente não tem uma predisposição de faixa etária, mas a gente vê que a partir dos 50 anos a gente começa a ver um aumento da incidência de anemia hemolítica autoimune, tá? Principalmente a frio. Não temos predileção por sexo, mas o que a gente observa é que as mulheres acima de 40 anos apresentam uma incidência maior. Quando a gente vai olhar a parte de imunematologia da anemia hemolítica, a gente observa que o teste da antiglobulina ele é um divisor de águas dentro do diagnóstico, né? A gente tem
baseado no TAD, a gente começa com cumbis poliespecífico, e aí, esse cumbis sendo positivo, a gente vai partir para o monoespecífico, a fim de que a gente consiga isolar qual é a imunoglobulina ou o anticorpo envolvido nesse evento de hemólise. A amplitude térmica e a titulação do anticorpo são fundamentais para que a gente consiga traçar diretrizes em cima da anemia hemolítica a frio, tá? Tanto secundária quanto primária. E por que a gente observa que alguns pacientes que têm anemia hemolítica apresentam sintomas e outros não, né? O que a gente observa é que a amplitude térmica de reatividade do anticorpo envolvido é fundamental. Se eu tenho um anticorpo que tem uma amplitude térmica muito pequena, você só vai ter o sintoma quando você chegar na temperatura de ativação do anticorpo. Quanto maior a amplitude térmica, maior a probabilidade de você ter sintoma. As subclasses de imunoglobulina, né, de IgG envolvidas no autoanticorpo também são importantes, uma vez que as subclasses 1 e 3 são as que mais desenvolvem hemólise. A quantidade de anticorpo aderido à hemácia, a habilidade que esse anticorpo tem de fixar complemento in vivo, tá, por conta da hemólise, o grau de atividade macrofágica e a mudança tanto de quantidade quanto de qualidade na faixa 3 e proteínas 1.1 e 1.4 na estrutura da membrana da hemácia. Por quê? Porque é a faixa 3, o lugar onde você vai ter a disrupção mais frequente, e as proteínas 4.1 e 4.2. E por que a gente precisa saber amplitude de reação? 70% das anemias dos anticorpos reagem entre 30 e 37, são denominados anticorpos a quente. 18% vão reagir entre 4 e 30 graus, são chamadas crioglutininas ou anticorpos frios, e aí a gente observa que os anticorpos a frio, eles têm uma amplitude térmica muito grande, e 12% das anemias hemolíticas, elas são induzidas por droga. E por que isso é tão importante? Porque o tratamento vai depender da natureza do anticorpo. A gente vai ver ao longo desse bate-papo que os anticorpos a frio, eles têm uma abordagem terapêutica completamente diferente dos anticorpos a quente, até em termos de arsenal terapêutico. Uma classificação clínica bem didática, onde a gente divide a anemia hemolítica em a frio, a quente, mista, atípica e induzida por droga. Uma revisão feita em 2020 mostrou uma classificação nova, né? Antes, tudo que era anemia hemolítica a frio era denominado de síndrome da aglutinina fria. Hoje, a gente tem a denominação de síndrome de aglutinina fria, as anemias hemolíticas a frio, que são primárias ou idiopáticas. As secundárias recebem a denominação de doença da crioaglutinina. Ainda dentro da anemia hemolítica a frio, a gente tem a hemoglobinúria paroxística a frio, que pode ser também primária ou secundária. A anemia hemolítica quente, que é a maior parte das anemias que a gente encontra na prática clínica. A mista, onde a gente vai ter a presença tanto de anticorpos a frio quanto de autoanticorpo quente. As anemias atípicas, que são um desafio para o laboratório de imunohematologia, tá? Porque o que a gente vai ver ao correr da aula é que ter um teste de cumbis positivo, ele não é indicativo de que você tem uma anemia hemolítica autoimune. Ele sugere, e aí vai fazer com que a gente proceda toda a investigação em bancada. Porém, a gente pode ter uma anemia hemolítica onde você tem a presença de imunoglobulina M ou imunoglobulina A, que vai mudar um pouco o curso clínico da doença. E ainda menos frequente, a gente vai ter a anemia hemolítica induzida por droga, onde o grande vilão ainda são as cefalosporinas e a alfa-metildopa, sendo que hoje em dia praticamente ninguém usa alfa-metildopa para fazer tratamentos de hipertensão. Quando a gente observa a distribuição mundial, né? Isso foi um artigo publicado em 2021 pelo Grupo Europeu, a gente observa que
12% das anemias hemolíticas autoimunes, elas são compensadas sem necessidade de tratamento específico, só de acompanhamento. 24% são leves, 37% são moderadas, e aqui, esporadicamente, você pode ter necessidade de instituir alguma terapêutica, e 27% são aquelas anemias severas em que a gente vai ter que ter um olhar mais cuidadoso e mais atenção com relação a qual terapia a gente vai instituir para que a gente consiga interromper essa hemólise. Nas hemoglobinas, nas anemias hemolíticas autoimunes a frio, a gente observa que a maior parte dos autoanticorpos a frio, eles não têm significado clínico, né? Eles representam 20% de todas as anemias hemolíticas autoimunes, são do tipo IgM e vão ativar complemento in vitro. E aí, a ativação do complemento in vitro vai trazer para o laboratório de imunemato uma outra abordagem em termos de técnica. A reação ideal, ela acontece a 4 graus, mas ela pode acontecer também entre 20 e 24 graus, mostrando que esse anticorpo tem uma amplitude térmica grande, porém, ele tem uma baixa titulação. Ele reage fortemente quando a gente trata a enzima, e os anticorpos a frios, eles são dirigidos principalmente ao sistema isão-izinho. Eles são a doença da crioglutinina, né? E aqui eu falo da doença da crioglutinina de um modo geral, englobando tanto a síndrome quanto a doença, tá? O aparecimento agudo e transitório, ele é basicamente infeccioso, a maior causa ainda é o Mycoplasma pneumoniae, e, em segundo lugar, a mononucleose infecciosa. O aparecimento crônico, normalmente, é idiopático, e o que a gente observa é que a anemia hemolítica a frio crônica, ela vem acompanhada de uma desordem proliferativa não maligna de células B. Isso já ficou muito bem definido e muito bem estudado, tá? O pico de aparecimento por volta dos 60 anos, né? A partir dos 60 anos, ela tem um caráter de sazonalidade, uma vez que, como ela reage a frio, as estações onde a temperatura é mais baixa, você observa uma exacerbação da hemólise nesses doentes, porém, raramente ela é grave. Raramente você vai precisar instituir algum tipo de terapêutica para a anemia hemolítica a frio. Clinicamente, o que a gente observa? 35% dos pacientes vão apresentar anemia, né, onde vai ser exteriorizada pela palidez. A gente observa a acrocianose de mãos, pés, orelhas e nariz em 24% dos pacientes acometidos. Lembrando que a acrocianose ela pode vir acompanhada do fenômeno de Raynaud. A gente observa ainda fraqueza ou dispneia em 7% dos pacientes, e aí essa fraqueza e essa dispneia, ela vai ser diretamente proporcional ao grau de anemia. A gente observa ainda 3% dos pacientes com hemoglobinúria, e aí, numa incidência menor, a gente vai ter perda de peso, icterícia. Raramente a gente observa hepatosplenomegalia por hemólise, e aí, quando a gente detecta hepatospleno ou só espleno, a gente tem que avaliar a presença de doença linfoproliferativa. Não existe aparecimento de febre, calafrios ou insuficiência renal. Quando você tem um paciente com anemia hemolítica, com suspeita de anticorpo a frio, com febre, calafrios, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, em hemoglobinúria paroxística a frio. E aí, em segundo momento, pensar se isso não pode ser uma anemia hemolítica quente, tá? Laboratorialmente, a gente observa uma queda da hemoglobina, a gente tem reticulocitose com RDW elevado, é frequente a gente encontrar na lâmina de sangue periférico rolô, policromasia e anisocitose. A esferocitose quase sempre, mais de 90% dos casos, está presente, associada a uma macrocitose, uma poiquilocitose. Importante a gente prestar atenção nos marcadores de hemólise, que são a LDH, apitoglobina e bilirrubina indireta, onde a gente vai ter o aumento da LDH, uma diminuição da apitoglobina com um aumento da bilirrubina indireta. E o TAD positivo. Quando a gente vai para a bancada, a gente observa uma discrepância BO na reversa.
e a gente consegue resolver essa discrepância utilizando a técnica de autodissorção. A gente tem um TAD positivo, né, um CUMES positivo, porém, ele é IgG negativo, CD3 positivo, tá? Por quê? Porque o anticorpo envolvido na anemia hemolítica frio é da classe IgM. Então, você vai ter uma IgG negativa, porém, o complemento positivo, ele vem da ativação in vitro do complemento, tá? A gente vai ter ainda uma pesquisa de anticorpo regular positivo com uma prova de compatibilidade incompatível. E como a gente elucida isso? Utilizando a técnica de adsorção a frio. Quando a gente pensa em tratar a doença da crioglutinina, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar o frio. Uma vez que esses anticorpos eles são ativados a baixas temperaturas, a gente tem que orientar o paciente que, em épocas de temperatura mais fria, que ele se agasalhe e mantenha principalmente as extremidades aquecidas. Faz-se ainda um suporte de ácido fólico, podendo chegar até a fazer, em casos leves a moderados, fazer um suporte de eritropoetina. A eritropoetina ela tem sido bem estudada pela escola europeia com 50% de sucesso. Quando a gente observa, quando a gente pensa em fazer corticoide, né? Anemia hemolítica, vamos fazer corticoide. Na anemia hemolítica a frio, a resposta é muito ruim. Tá? A gente pode tentar, num caso de uma hemólise mais aguda, tentar fazer ciclofosfamida ou clorambucil ou azatioprina, mas o que a gente observa é que o platô de resposta é muito curto, podendo chegar, às vezes, a ter que reinduzir esse doente. Nos doentes que a gente observa uma hemólise aguda e muito rápida, de início muito abrupto, a gente pode até controlar a fase inicial da doença com plasmaférese, né? Quando você tem o surgimento de manifestações neurológicas na anemia hemolítica frio, a gente pode fazer a plasmaférese, porém, a gente tem que lembrar o seguinte, o efeito é fugaz. A plasmaférese, ela vai ter um efeito de, no máximo, 5 dias. E se a gente for observar a recomendação na ASFA é 2C. Como a gente tem uma hemólise intravascular, a esplenectomia se mostra ineficaz. E o que a gente observa fazendo uma revisão de literatura, o que se faz hoje? A primeira linha hoje é rituximab. Corticoide, ciclofosfamida, tudo isso tem um efeito duvidoso, uma resposta ruim. Então, a primeira linha hoje é o rituximab. E o que a gente vê, trabalho da escola americana, é que quando você faz a associação do rituximab com a bendamustina, você consegue um platô de resposta sustentado ao longo de 5 anos. Né? Os pacientes, que foi um paciente que foi acompanhado durante 5 anos, e a gente observou uma resposta sustentada durante os 5 anos de doença. E quando você olha na população geral, isso foi um estudo de 27 pacientes, a gente teve 77% de remissão completa. E pensando ainda no tratamento específico para a doença da crioglutinina, foi aprovado pelo FDA em fevereiro de 22 o sutimlimab, específico para anemia hemolítica autoimune a frio. Ele é um anticorpo monoclonal, onde ele vai bloquear a fração do complemento 1. Tá? Infelizmente, isso só está aprovado para uso nos Estados Unidos. Porém, já em fase 3, a gente tem o APL2, que foi aprovado em 2021 para hemoglobinúria paroxística noturna, mas que, por ele fazer um bloqueio da fração C3 do complemento, ele tem uma boa ação na doença da crioglutinina.
E transfusão, né? A grande dúvida, a grande questão sobre transfundir ou não transfundir uma anemia hemolítica. Na anemia hemolítica frio, normalmente a gente não transfunde, não existe necessidade de transfusão. O doente consegue se compensar, a primeira medida que você toma é o aquecimento do paciente, e isso daí faz com que a hemólise caia bastante. Mas, se for um quadro agudo, abrupto, com uma hemólise importante, e que tenha necessidade de transfusão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o anticorpo frio, ele pode mascarar um halo anticorpo pré-existente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colher uma boa anamnese desse paciente, porque a gente tem que afastar a possibilidade dele ter um halo anticorpo anterior à instalação da anemia hemolítica frio. A gente vai sempre transfundir o paciente respeitando qualquer tipo de halo anticorpo clinicamente significante. E a gente vai transfundir sempre pequenos volumes. A escola europeia, ela preconiza que você faça 20 ml de concentrado de hemácias rápido e monitore os marcadores de hemólise. Se você não tiver um aumento dessa hemólise, você faz o resto do volume pretendido bem lentamente, se possível 1 ml por quilo-hora. Tá? A transfusão na doença da crioglutinina frio, da crioglutinina, ela é muito mais importante quando você tem um paciente portador da crioglutinina e que vai ser submetido a uma doença, a uma cirurgia cardíaca, por exemplo, onde a gente vai precisar fazer uma hipotermia perioperatória. E aí, nesse caso, a transfusão ela se torna quase que inevitável. E aí, o que a gente faz? A gente vai respeitar o halo anticorpo, vai transfundir pequenos volumes e a gente observa que não existe um aumento tão grande assim de hemólise. Quando a gente compara o pré-transfusional com o pós-transfusional, seguindo as regras de transfusão, a gente não vê que aumenta tanto assim a hemólise para que a transfusão seja contraindicada. A hemoglobinuria paroxística frio, ela é um tipo muito menos comum, ela é mais ou menos 1 a 2% das anemias hemolíticas a frio. Porém, ela é um anticorpo IgG de atividade bifásica, e ela tem como especificidade o sistema P. E aí, por conta dessa atividade bifásica, ele foi chamado de anticorpo de Donat-Landstein. Ele fixa complemento, né? Ele fixa C1 em baixa temperatura, ele determina uma hemólise intravascular, e quando essa hemólise sensibilizada ela vai circular a 37 graus, a lise que vai ocorrer, a hemólise que vai ocorrer, ela vai ser mediada pelo complemento. E quando você tem uma suspeita de hemoglobinuria paroxística noturna, não adianta a gente usar as técnicas habituais de imunemato, de bancada, a gente só vai conseguir fechar o diagnóstico utilizando a técnica de Donat-Landstein, onde ela basicamente trabalha com 3 diluições diferentes em temperaturas diferentes. Ela ocorre mais frequentemente em crianças após infecção viral. Porém, o que a gente observa quando a gente vai olhar a história, a gente vai ver que originalmente a hemoglobinuria paroxística noturna ela foi descrita como associada à sífilis. O anticorpo ela tinha uma afinidade pelo treponema, só que hoje, com a instituição do tratamento da sífilis, a gente praticamente não vê hemoglobinuria paroxística frio associada à sífilis. Hoje, 99% são associadas mesmo às viroses comuns da infância, né? Sarampo, varicela, catapora. E clinicamente, o que a gente observa? A gente observa paroxismos, que eles podem ser episódios paroxísticos ou intermitentes, né, de hemoglobinuria após exposição a frio. Os ataques são agudos, né, com início súbito de febre, calafrio, tremor, mal-estar, cãibros, na maior parte das vezes na parede abdominal, e muita dor nas costas. A gente tem uma queda da hemoglobina, podendo chegar a níveis de 4, 5 gramas por decilitro, mais hemoglobinúria, mais aumento da bilirrubina indireta.
Nesse caso, você tem esplenomegalia, né, por conta da ativação do complemento, e você pode ter a instalação de insuficiência renal aguda. A gente, como tratamento, a gente vai evitar a exposição ao frio, instituir a corticoterapia em casos graves e utilizar a transfusão sempre que ela for necessária. O que a gente tem que ter em mente é que a transfusão ela não é proibida, ela deve ser evitada. Mas toda vez que ela for indicada, a gente tem que ter em mente que ela vai ser um suporte para o paciente até que o tratamento comece a surtir efeito e a hemólise diminua. Na síndrome da crioglutinina secundária, que hoje é chamada de doença da crioglutinina, os anticorpos a frio, eles são relacionados à infecção do trato respiratório superior. Ela é autolimitada, né? E a hemólise ela se encerra à medida que a infecção é controlada e ela surge entre a segunda e a terceira semana de doença, com um início rápido, né? Instalação rápida de palidez e icterícia. Porém, na doença da crioglutinina, a gente tem que investigar a presença de doença linfoproliferativa. O que a gente observa é que a maior parte da doença da crioglutinina secundária, ela está ligada a uma doença linfoproliferativa ou já instalada ou de instalação incipiente. E agora o creme de la creme, né, que é a anemia hemolítica autoimune a quente, ela responde por 70% a 80% de todos os casos de anemia hemolítica, né, sendo 50% de todos os casos pediátricos. 98% dos autoanticorpos quentes são do tipo IgG, subclasse 1 e 3, tá? E elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias respondem por 50% dos casos e têm um início súbito e sem explicação. As secundárias têm um início insidioso e 20% delas estão associadas à doença linfoproliferativa, principalmente LLC e doença de Hodgkin. 20% a colagenoses, principalmente lúpus e artrite reumatoide, e os 10% restantes a tumores sólidos, transplantes, drogas. E como essa hemácia ela é destruída? A partir do momento que ela é sensibilizada, né, uma vez que a gente tem imunoglobulina e ativação de complemento, a hemácia é sensibilizada pela imunoglobulina, ela vai ser fagocitada pelo macrófago no baço, ou ela pode ter só a sua membrana fragmentada, retornando à circulação como um esferócito, e aí, na segunda vez que ela passa na circulação esplênica, ela já é fagocitada. Na anemia hemolítica quente, a gente vai observar uma função linfocitária importante, né? A gente vai ter a presença dos linfócitos T, reguladores, e dos natural killers, atuando na ativação desse anticorpo e na sua captura pelo macrófago. Quando a gente tem a ativação do complemento, esse complemento, essa hemácia sensibilizada pelo complemento, ela vai ser capturada pelo macrófago do fígado, onde ele vai ser ativado e vai ser destruída. Então, basicamente, na anemia hemolítica quente, a gente tem dois tipos de destruição, né? Esplênica e hepática. E, clinicamente, o que a gente observa? Uma palidez, fraqueza, sonolência, dispneia, tudo isso relacionado ao grau de anemia, a icterícia, uma febre inexplicável, uma febre de origem obscura, e uma esplenomegalia ou uma hepatospleno. A esplenomegalia ela vai ser maior quando a gente tem um envolvimento só da imunoglobulina G, né, só da IgG, e a gente vai ter uma hepatosplenomegalia quando a gente tem a ativação do complemento. Quando a gente olha uma lâmina de sangue periférico, a gente vai notar uma policromasia, um pontilhado basofílico, macrocitose, reticulocitose, mostrando que essa medula óssea está sendo solicitada,
ela está com uma atividade medular aumentada. A gente pode ter uma hemácia nucleada, essa que está marcadinha aqui com a setinha, e a esferocitose, que ela é preponderante na lâmina, né? São essas marcadas com essas outras setinhas aqui. A gente observa também agregados de hemácia, marcados nesse outro slide com essas setas maiores. Tá? Quando a gente observa a reticulopenia durante uma hemólise intensa, a gente observa que esses doentes eles têm um prognóstico mais reservado e eles têm uma taxa de mortalidade mais elevada, até por conta de uma exaustão medular. E o que a gente vai observar laboratorialmente? A gente vai observar uma anemia. Normalmente, a gente tem uma leucocitose, quando você não tem uma hemólise aguda, e a leucopenia ela é rara de acontecer. Normalmente, as plaquetas são normais, mas quando a gente tem uma diminuição da contagem de plaqueta, a gente tem que pensar na síndrome de Evans. A gente tem um aumento da bilirrubina indireta, aumento da LDH, queda da aptoglobina, né, que são os marcadores típicos de monitoramento de hemólise, aumento do urobilinogênio urinário e hemoglobinúria. Quando a gente vai para o laboratório, quando a gente vai para a bancada, a gente observa que esses anticorpos a quente, eles não causam discrepância BO. O CUMBIS, ele é positivo, porém, ele pode ser negativo quando essa anemia hemolítica quente, ela é por imunoglobulina A ou imunoglobulina M. E aí eu volto a falar, teste de CUMBIS positivo não é indicativo de doença hemolítica autoimune. A gente pode ter a anemia hemolítica autoimune com TAD negativo, quando a gente tem envolvimento de outra imunoglobulina que não seja IgG. A gente tem um PAI positivo e uma prova de compatibilidade incompatível. E a gente vai partir para o ELUATO, para a realização do ELUATO, para que a gente consiga elucidar a pesquisa de anticorpo irregular e descobrir uma bolsa compatível. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar com a eluição do soro. O que é importante a gente lembrar nas anemias hemolíticas a quente? A história clínica é muito importante para a definição do significado do CUMBIS positivo. Né? Nem todo CUMBIS positivo é anemia hemolítica, e nem toda anemia hemolítica tem CUMBIS positivo. É importante a gente, na história clínica, investigar transfusões anteriores, gravidez, quais as medicações que estão sendo utilizadas, história patológica pregressa, doença em atividade. A anamnese, ela se torna o ponto de partida para a gente conseguir, junto com o médico assistente, fechar o diagnóstico de anemia hemolítica quente. Desculpa. E a gente vai utilizar o ELUATO para determinar a especificidade desse autoanticorpo. Né? Porém, o que a gente observa no ELUATO é que a gente tem uma quantidade de anticorpo muito maior no eluído, né, na suspensão do ELUATO, do que propriamente no soro do paciente. A gente tem, como importante ponto para começar o laboratório, a determinação do fenótipo do paciente, né? Porque a gente tem que partir do pressuposto que a gente não vai fazer o sangue menos incompatível, a gente vai fazer o sangue mais compatível possível. E para que a gente tenha essa maior compatibilidade possível, o ideal é que a gente conheça o fenótipo desse doente para que faça um concentrado de hemácia igual ao fenótipo dele. Tá? Para que a gente consiga, também com o fenótipo, classificar se esse anticorpo é um alo-anticorpo ou um auto-anticorpo. Em pacientes que receberam transfusões há menos de 3 meses, com um quadro agudo e uma necessidade transfusional importante, a gente pode recorrer à fenotipagem para conseguir determinar qual é o fenótipo a ser respeitado.
A especificidade do autoanticorpo, ela vai influenciar não só a seleção do concentrado de hemácias para ser transfundido, mas ela não tem como garantir que as hemácias não sensibilizadas não sejam destruídas. O que a gente observa é que, quando a gente transfunde o doente, você não tem um aumento da hemólise, você mantém o grau de hemólise que você já tinha. Os marcadores, eles aumentam porque você fornece mais massa eritrocitária para a hemólise, mas você não observa uma piora da clínica do paciente. E a transfusão, ela é importante, por quê? Porque a gente tem que aliviar os sintomas da anemia. A gente tem que pensar que, como a faixa etária prevalente é acima dos 60 anos, a gente tem aí o paciente que pode ser coronariopata, o paciente que tem alguma doença neurológica, que a queda do hematócrito vá trazer transtorno. Então, a gente tem como função da transfusão aliviar os sintomas da anemia, até que a terapêutica de base, né, o tratamento específico para a interrupção da hemólise, tenha tempo de agir. O ideal é que a gente não transfunda após 72 horas, e é o tempo, mais ou menos, que a gente espera que as terapias-alvo atuem e comecem a diminuir essa hemólise. A interação entre o médico assistente e um hemoterapeuta é fundamental, porque a decisão de transfundir, ela não pode ser unilateral, ela não pode ser só do hemoterapeuta, como ela também não pode ser só do médico assistente. Os dois têm que conversar para poder pesar risco-benefício de transfundir, quanto transfundir e quando transfundir. A gente tem que assegurar a compatibilidade com qualquer halo-anticorpo presente, porém, a compatibilidade com o autoanticorpo é controversa. Por quê? Porque a gente não, como eu falei antes, a gente não observa um aumento da hemólise. E a compatibilidade com esse autoanticorpo, ela também não vai fazer com que as hemácias que não estejam sensibilizadas não sofram hemólise. E aí a gente pensa em transfundir. Conversou com o médico assistente, a gente, como hemoterapeuta, chegou à conclusão de que a gente vai transfundir esse doente. E a gente vai fazer todos os testes habituais, né? Vai fazer o ABO-RH, vai fazer a triagem de anticorpo, vai fazer o teste de Cumbis, e a gente vai observar um Cumbis positivo. O ideal é que a gente tenha o fenótipo estendido desse paciente, porque a gente observa uma associação da anemia hemolítica quente com, além do sistema RH e KEL, a gente ainda tem o comprometimento do sistema Duff, KID e S grande e S pequeno. Tá? Por isso que a fenotipagem estendida ela é tão importante. E a gente vai fazer a triagem desse anticorpo positivo. Quando a gente faz o ELUATO, a gente vai utilizar o ELUATO para fazer a prova de compatibilidade, para repetir o Cumbis, o teste de Cumbis. Por quê? Porque a gente vai observar que, quando a gente não elui, a gente vai ter um painel panreativo. Tá? E aí a gente chega à conclusão de que o doente tem antecedente ou de transfusão ou de gestação, ele tem halo-anticorpo. O que a gente vai fazer? A gente vai diluir e adsorver essa amostra para que a gente consiga, no final, com a utilização do soro adsorvido, conseguir um concentrado de hemácias o mais compatível possível. Se o paciente não tem antecedentes para aloimunização, a gente vai selecionar o concentrado de hemácia o mais compatível possível com a fenotipagem. Se a gente, na técnica de adsorção, né, a gente observa um paciente com mais de 3 meses de transfusão, a gente parte para a autoadsorção. Porém, se ele tem menos de 3 meses de transfusão, a gente precisa fazer uma adsorção halogênica para que a gente consiga utilizar esse soro adsorvido para que a gente consiga cruzar, fazer a compatibilidade do anticorpo o mais compatível possível.
E como a gente fecha, como a gente sela o diagnóstico, né? A gente precisa de uma história clínica muito bem colhida, uma anamnese muito bem feita, com investigação de antecedentes de transfusão, de gestação, de história patológica pregressa, história de infecção, tá? Para que a gente consiga identificar a natureza da anemia hemolítica. A gente vai fazer os marcadores de hemólise, onde a gente vai conseguir fazer os diagnósticos diferenciais, e a partir dos testes de hemólise, a gente vai fazer o teste de Cummings, né? Vai fazer o TAD, começa pelo poli, e aí depois vai para o mono específico, para saber as custas de qual imunoglobulina é esse anticorpo causando a hemólise, para que a gente possa traçar a conduta. Porém, o que a gente observa é o seguinte: a gente pode ter também um TAD negativo, né? E aí, nos casos do TAD negativo, a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial entre a doença da crioglutinina, a hemoglobinúria paroxística a frio, tá? E no final, a gente ainda vai ter que afastar a doença hemolítica autoimune com TAD negativo. Quando a gente pensa em tratar, fechou o diagnóstico, vamos tratar. Hoje a gente tem 2 tipos de terapia. A gente tem a terapia padrão, né, usando corticoide, azatioprina, ciclofosfamida, podendo chegar até a esplanectomia. Só que hoje a grande novidade são as terapias-alvo, né, onde a gente está utilizando o anticorpo monoclonal. Hoje o que a gente tem a maior experiência ainda é o rituximab, e a gente vai começar de modo gradativo, né? A gente, com uma anemia, dependendo do tipo de início, a gente vai traçar a terapêutica a ser instituída. Se você tem um início agudo e muito grave, a gente já começa com o pulso de metil, avalia a necessidade de transfusão, e aí a gente segue no que a gente já conhece, né? Metil, imunoglobulina, rituximab, até conseguir fazer a remissão. Se a gente tem um início não agudo, a gente já pode pensar em fazer o corticoide oral. Tipicamente hoje, o que a gente tem? Como primeira opção, a gente tem ainda o corticoide para anemia hemolítica quente, né? Como segunda linha, a gente tem o rituximab, o micofenolato, que é usado para transplante renal, o tirolimus e a imunoglobulina. Como terceira linha, a gente volta para a azatioprina, a ciclofosfamida, e como quarta linha, a gente tem a ciclofosfamida em altas doses. O que a gente observa hoje, que tem de mais moderno, mais atual na literatura, a gente observa que o pulso de bortezomib com dexametasona em anemia hemolítica quente multirefratária, ela tenha obtido uma resposta em torno de 40 a 50%. A escola europeia ela tem mostrado que o pulso de ciclofosfamida em anemia hemolítica refratária, ela tem tido uma resposta que está oscilando em torno de 60%. A gente observa ainda com a escola europeia, a utilização da eritropoetina. E o que a gente tem hoje? Ainda podemos usar o fosfamatinib, aí que a gente já tem uma experiência com PTI, já está em fase 3 para utilização em anemia hemolítica quente. E hoje a gente tem 37 trials em andamento, sendo que 20 já estão na fase 3. Foi aprovado em 2021 o Empalev, né, o APL2, para a hemoglobinúria paroxística noturna, sendo que ele já está em fase 3 para utilização em anemia hemolítica autoimune,
uma vez que ele inibe o C3, a fração C3 do complemento. Tá? São Paulo já está começando, a Escola Paulista de Medicina já está começando esse trial. E rapidamente, só para relembrar, a gente ainda tem as anemias hemolíticas a quente, né, com a IgM positivo, elas são incomuns. A gente vai ter na bancada uma discrepância BO-RH com um TAD de difícil leitura, e a gente resolve isso quando a gente trata a amostra com DTT. O padrão ouro do diagnóstico ainda é a citometria de fluxo. Quando a gente observa uma hemoglobina menor que 5, a gente vê que esses pacientes têm um prognóstico desfavorável, e o tratamento ainda é corticoide e imunoglobulina, podendo ser indicada a plasmaférese, uma vez que a imunoglobulina em questão é o IgM. A gente tem ainda a anemia hemolítica mista, onde a gente vai ter anticorpo a quente e a frio. Tipicamente, a gente tem um dispositivo para IgG. É uma anemia hemolítica rara. A hemólise, normalmente, ela é aguda, com uma necessidade transfusional muito grande, porém, apesar dela ser aguda, a gente observa que o corticoide ele é extremamente eficaz. Quando a gente vai pensar, né, naqueles 2% das anemias hemolíticas induzidas, né, que são as anemias induzidas por drogas, a gente observa 4 mecanismos de ação diferentes, né, que são a absorção de membrana, onde o anticorpo frequente é o IgG, né, que é um apteno, lembrando só que o apteno ele é uma molécula não imunogênica, que se combina com uma macromolécula carreadora capaz de estimular a resposta imune, e os medicamentos mais frequentes